Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua uma discussão que a gente já estava fazendo aqui no canal sobre um feminismo decolonial da Françoise Vergé. Hoje a gente continua e finaliza, a gente discute o capítulo 2, a parte 2, intitulada A Evolução para um Feminismo Civilizatório do Século XXI. Se você está chegando por aqui agora, essa discussão faz parte do nosso projeto Leituras Feministas para 2024, então todo mês a gente está lendo aqui um livro de teoria feminista, de crítica feminista, e dessa vez a gente fala sobre um feminismo decolonial. Bem, no primeiro vídeo sobre essa discussão, eu falei um pouquinho sobre um certo incômodo com a repetição de algumas informações, e aí que depois isso foi se diluindo, porque eu fiquei pensando que talvez ela tivesse justamente tentando alcançar um público mais amplo, e essa inquietude, essa questão, ela se dissolve na parte 2, porque a parte 2 é muito mais densa, ela vai trazendo muito mais informações seguidas, vamos dizer assim, e vai aprofundando então uma discussão que ela tinha feito na parte 1. Acabou que eu achei a estrutura ótima, porque a parte 1 ficou mais introdutória, ficou mais ampla, e a parte 2 ficou mais específica, dá pra ver que ela verticalizou a discussão de uma maneira aí muito boa e que ficou muito claro pra gente. O que eu gosto também dessa parte 2 é que ela traz muitos exemplos práticos. Ela começa falando sobre essa questão do trabalho, ela começa falando sobre uma questão da condição das mulheres no século XXI, sobre as questões das diferentes vertentes do feminismo e como essas vertentes acabam entrando em desencontro por uma série de razões. E aqui na parte 2, essas discussões elas vão ficando muito mais específicas, justamente porque ela vai trazendo muitos exemplos para esclarecer o que ela está falando. Hoje a gente fala um pouquinho então sobre o que ela está chamando de feminismo civilizatório, que ela já começou na parte 1. Bem, de modo muito sucinto, para a gente debulhar isso depois, para a gente destrinchar isso depois, a gente pode chamar de feminismo civilizatório uma espécie de feminismo que negocia com as forças de poder. É como se a gente pudesse dizer que há um certo grupo feminista ou há uma certa vertente dentro do pensamento feminista para a qual é muito confortável negociar com os grupos de poder e conseguir acesso a certas conquistas que privilegiem esse grupo. Só que quando a gente fala de feminismo, a gente fala de transformação, a gente fala de revolução. Nem sempre, ou na menor parte das vezes, a gente fala sobre negociar com o Estado, sobre negociar com grupos de poder. A gente já discutiu um outro livro que fala alguma coisa sobre isso aqui no canal, que é esse aqui da Judith Butler, A Reivindicação de Antígona, que é o livro no qual ela vai falar, entre diversas outras coisas, que hoje ela percebe que o feminismo ele está muito mais tentando conquistar um espaço dentro do Estado, por meio de leis, por meio da conquista de direitos, por meio de uma negociação com o grupo de poder mesmo, do que ser uma força combativa e revolucionária. É claro que ter leis que privilegiem as mulheres ou que deem certos direitos para as mulheres, na verdade, é muito importante. Conseguir certos espaços por meios legais também é muito importante. Mas o feminismo ele não pode se reduzir só a isso, porque a gente sabe que esses direitos que a gente vai conseguindo por meio da manutenção de uma estrutura que continua a mesma, esses direitos a gente pode perder a qualquer momento. A gente pode falar de lugares em que o aborto ele era legalizado e depois passou a ser proibido. A gente pode pensar em lugares como o Irã, no qual as mulheres podiam andar sem o véu e depois, por causa de um movimento político, passaram a ter que andar com o véu. Então, quando a gente fala dessa ideia de o feminismo ele não serve somente para fazer essa negociação com grupos de poder, a gente está falando, entre outras coisas, disso também. A Françoise Vergé vai falar disso e de várias outras coisas, disso sobre diferentes perspectivas, e a gente vai falando um pouquinho sobre tudo isso. Um assunto que vai ser o mais recorrente dessa parte 2 vai ser a questão das mulheres muçulmanas e do uso do véu islâmico na França. Ela foi trazendo vários dados e dá para perceber que na França tem um grupo islâmico muito grande, muito significativo, e uma parte desse grupo usa o véu. Só que a França, pelo que ela foi mostrando e por diversas notícias que ela foi trazendo dentro de um recorte temporal muito grande, a França ela tem um problema específico com essa questão do véu, e ela foi trazendo um recorte temporal muito longo, com diversas notícias de jornal, com diversas pesquisas feitas em relação ao quanto que a França implica com essa questão das mulheres muçulmanas estarem usando o véu dentro da França. E uma maneira que a França encontrou para poder repudiar o uso do véu, e aí a gente fala de grupos feministas que conseguem negociar com o grupo de poder, foi por meio dos discursos feministas, porque fica muito fácil
convencer o mundo a concordarem com as proibições da França em relação ao uso do véu, porque boa parte desse enfrentamento vai ser por meio de um discurso de que isso é machismo, ou isso é a força do patriarcado, ou isso é a violência do patriarcado, isso não tem a ver com religião, ou essa religião ela é uma religião muito patriarcal, que as mulheres islâmicas precisam ser libertadas dessa opressão. E aí, a Françoise Vergé vai fazer uma crítica muito certeira em relação ao fato de que essas mulheres francesas, elas olham para as mulheres islâmicas e entendem que o que aquelas mulheres sofrem é patriarcado, que o que aquelas mulheres sofrem é a questão do machismo e da misoginia. Só que essas mesmas mulheres não conseguem olhar para o seu estado, para o seu país, para a sua estrutura e perceber que também há uma estrutura de violência, também tem machismo, também tem patriarcado, também tem misoginia. Então, a ideia de feminismo civilizatório é justamente partindo da ideia de que eu vou olhar para aquele povo que está ali vivendo numa condição de opressão e eu, da minha bondade e da minha civilidade, da minha superioridade, eu vou contribuir para que essas mulheres se libertem, para que essas mulheres consigam se livrar dessa força extremamente opressora que é o véu. E aí ela foi trazendo muitas notícias e eu mesma depois fui olhar diversas notícias de jornais, das que ela colocou aqui como referência e de outras, e dá para ver assim que é uma questão muito particular, muito peculiar da França de implicar com a questão do véu islâmico e de associar isso com uma questão de não civilização, de associar isso com uma questão de machismo, uma questão de patriarcado. E é muito problemático isso, porque é justamente a ideia de que para você estar aqui, você precisa respeitar as nossas leis, mesmo que essas leis de alguma maneira acabe confrontando a sua religião, as suas crenças, os seus valores e o que para você é importante em termos de comportamento, em termos de roupa. Então é uma violência muito grande. Ela vai trazer diversas notícias de meninas que eram proibidas de frequentar cursos, de mulheres que eram proibidas de estar nas ruas. A gente vai perceber que a repetição disso na França é muito violento e sempre aí sobre essa questão do a gente está ajudando elas a se libertarem, a gente está ajudando elas a estarem em um lugar mais civilizado. Para estar aqui elas precisam se comportar como mulheres civilizadas. Isso é bastante problemático. Como a Françoise Vergé vai apontar, essa perseguição, essa busca ou essa divisão entre nós francesas, feministas civilizadas contra outras mulheres que não são civilizadas ou que vivem aí oprimidas pelo patriarcado, não vão se dirigir somente às mulheres islâmicas, mas vão se dirigir a tudo que ela está chamando aqui de mulheres do sul ou de feminismo do sul. Ela vai dizer o seguinte: as feministas europeias se veem não apenas como a vanguarda do movimento pelos direitos das mulheres, mas também como aquelas que garantem que eles existam. Elas se apresentam como a última linha de frente a conter um ataque que viria do sul e ameaçaria todas as mulheres. Quando a gente pensa nas mudanças que o feminismo vai tendo nos últimos anos, especialmente com o crescimento de feminismos que vão ser produzidos em países terceiro-mundistas, em países do sul, em países que não são países que estão na Europa, a gente vai perceber que há um incômodo de fato, como a Françoise Vergé vai apontar, há um incômodo de fato com essa produção de conhecimento, com essa produção de pensamento que não venham aí desse lugar no qual, onde tudo nasceu, ou que considera que tudo isso nasceu. E o que vai ter é um alinhamento dessas vertentes feministas, desse pensamento feminista, que ela chama de feminismo civilizatório, com um ajuste aí que vai atender prontamente a interesses capitalistas que vêm desses chamados países desenvolvidos. Quando a gente vai ter um pensamento que vai emergir, por exemplo, de um lugar extremamente religioso, mesmo o pensamento feminista, ele vai estar arraigado desse pensamento religioso, ele vai estar arraigado das crenças que são produzidas dentro desses espaços. Quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, que é um país, mesmo que seja laico, é um país extremamente religioso, quando a gente pensa numa produção do conhecimento, numa produção do pensamento, a gente vai precisar associar e dialogar também com esse pensamento que seja profundamente religioso. Não tem como desvincular disso de uma maneira muito radical, senão a gente vai ter só um grupo de mulheres muito pequenas participando disso. E é isso que as francesas vão criticar de modo muito incisivo. Quando elas olham para práticas que vão ser diferentes das delas, né, com a produção de um pensamento que seja feito de maneira diferente da qual elas façam, elas vão olhar como uma coisa muito primária, como um pensamento que não pode ser levado a sério, ou como um pensamento que precisa ser combatido, porque elas precisam, olha só, ajudar a salvar essas mulheres que estão aí profundamente oprimidas. Eu não vou ficar falando muito, mas ela vai trazer vários exemplos, desde lá 1989, dos primeiros movimentos nos quais ela vai perceber essa contradição, mas ela
vai trazendo vários exemplos e vários eventos e acontecimentos que vão mostrar o quanto que isso é problemático dentro da França. Mas tem uma crítica em especial que ela vai fazer, e que ela faz inclusive ao modo como o pensamento feminista é produzido, vai fazer uma crítica inclusive ao livro da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, que ela vai dizer que é preciso fazer uma crítica contra um discurso de bem-estar, justiça e bem-estar social, um discurso de a gente precisa se unir, ou um discurso de a gente precisa produzir um pensamento que abrace todo mundo, ou a gente precisa lidar com as diferenças e acolher essas diferenças e trazer essas diferenças mais para perto, porque esses países, justamente porque os países desenvolvidos, a França inclusive, diversos países europeus, contribuem diretamente para a situação econômica dos países do terceiro mundo continuar como estão. A gente fala aí da França, de um país que contribuiu para a exploração de diversos países durante muito tempo e que continua. Então, quando a gente pensa nesses países desenvolvidos chamando para uma questão de é preciso a gente se unir, ou é preciso a gente fazer uma coisa junto, ou é preciso celebrar a união entre os povos, ela vai chamar isso de globalização feliz, justamente porque nesse momento esses países vão esquecer que contribuíram durante muito tempo e que continuam contribuindo para a opressão e para a exploração de diversos países. Então, quando a gente pensa nesse modo de produção econômica, e a gente olha aqui para o Brasil, por exemplo, que é um país que foi explorado durante muito tempo por diversas razões e por diversos movimentos históricos, a situação que a gente encontra hoje que nos oferece um país extremamente desigual em termos de classe, em termos de raça, em termos da questão sexista, a gente entende que essas diferenças foram produzidas, entre outras coisas, diretamente pela exploração de países desenvolvidos, pela exploração inclusive de países europeus. Então, quando a gente percebe esses países agora chamando todo mundo para celebrar junto as diferenças, ela vai chamar isso de globalização feliz, porque ela vai dizer, é muito fácil você olhar a partir da crença de que você é um país extremamente civilizado, extremamente desenvolvido intelectualmente, olhar para esses países do terceiro mundo e dizer que eles precisam meio que ser salvos, sendo que foram esses países que exploraram os países do terceiro mundo aí durante boa parte da sua existência. Como ela vai falar, isso só é possível porque ela vai defender que as mulheres europeias, as feministas europeias, despolitizaram o movimento feminista. Então, quando se despolitiza o movimento feminista, se apaga, por exemplo, as lutas específicas de mulheres com pautas específicas, das mulheres negras, das mulheres do terceiro mundo, das mulheres com agendas e com necessidades diferentes das mulheres europeias. Então, a partir do momento que o feminismo ele é evocado somente a partir da necessidade de liberdade individual, então quando a gente olha para a questão das francesas com as mulheres muçulmanas, e elas vão falar que é necessário que as mulheres muçulmanas tirem o véu, porque isso é uma questão de liberdade individual, se apaga toda uma questão religiosa e cultural de direito daquela pessoa e que também precisa ser respeitado como uma questão de liberdade individual. Ela vai dizer que isso é fruto do feminismo liberal. Justamente desse feminismo consegue negociar com os grupos de poder, consegue negociar com o Estado, então consegue fazer, por causa de um movimento vinculado ao Estado, que as mulheres tirem o véu para frequentar cursos, para frequentar espaços públicos, para conseguir trabalhar. Então, quando as feministas conseguem isso pelo Estado, ela chama isso de feminismo liberal. Outro termo que ela vai trazer, eu vou ler aqui para não errar, é o termo femonacionalismo. Ela vai chamar de femonacionalismo essa possibilidade de explorar o uso de temas feministas para atender a uma necessidade do Estado, para atender a uma necessidade de um grupo de poder, para atender a uma necessidade neoliberal e que vai acabar contribuindo para estigmatizar um outro grupo de uma maneira muito violenta. Então, aqui, como ela está falando da questão do islamismo, por meio dessa discussão de que o véu ele é extremamente opressivo, ele é extremamente misógino, é extremamente patriarcal, o que a gente vai ter vai ser uma estigmatização dos homens muçulmanos. Tentando trazer esse tema aqui para o Brasil, a gente consegue perceber isso muito claramente com homens indígenas, com homens negros. Como aqui a gente tem toda uma estrutura que vai direcionar homens negros e homens indígenas para os lugares de maior pobreza, para classes sociais mais baixas, e como a gente tem uma repetição de violência maior nas classes mais baixas, necessariamente, por causa de toda uma estrutura extremamente racista, a gente vai perceber uma predominância de violência dentro desses espaços. Então, homens negros vão com mais violência,
violência, mulheres negras vão sofrer mais violência, mulheres indígenas vão sofrer mais violência e homens indígenas vão cometer mais violência do que homens e mulheres que estejam lá na classe A, na classe B. Isso por conta de toda uma estrutura classista e racista. Só que aqui a gente vai a fazer com que haja exatamente esse processo. Homens negros e homens indígenas vão ser vistos como naturalmente violentos. Homens negros e homens indígenas vão ser vistos naturalmente como agressores por boa parte da sociedade e mesmo às vezes por parte de uma classe que se considere pensadora. Isso é o que ela está chamando de femonacionalismo. A gente usa o discurso feminista para poder vender coisa, para vender produto. A gente usa o feminismo para conseguir determinados direitos para as mulheres que conseguem lutar por seus direitos, que geralmente vão ser mulheres com mais grana ou mulheres mais esclarecidas, que tenham mais acesso ao estudo, por exemplo. A gente vai ter uma estigmatização desses homens que vão ser vistos aí como naturalmente violentos. Uma outra coisa que ela citou e que eu achei muito interessante é a questão de como as figuras feministas elas também são transformadas ao longo da história. Então, mulheres que às vezes eram militantes extremamente combativas, extremamente radicais, na história elas são pintadas com outra imagem, tanto descritas por meio de um comportamento mais ponderado, de um comportamento mais discreto, quanto a sua própria imagem muitas vezes ela é adequada. Eu tenho a imagem da Frida Kahlo aqui. A Frida Kahlo é uma que sofre muito com isso, que passou muito por isso ao longo da história. Ela vai citar o exemplo da Rosa Parks, ela vai citar o exemplo da Coretta Scott King, que é a esposa do Martin Luther King, e essas mulheres elas são pintadas, elas são desenhadas como mulheres que estavam aí lutando, que estavam aí fazendo o seu trabalho, mas de uma maneira muito diferente que elas faziam quando elas estavam em atividade, justamente porque para atender a um discurso aí que permita com que esse feminismo entre nos espaços de mídia e para que essas mulheres sejam consideradas figuras dignas de continuarem na história, elas precisam aí de toda uma adequação da sua imagem, porque imagina só, ela não pode ser aquela feminista extremamente combativa, violenta, agressiva, que ela era quando ela estava viva. Então na história ela vai ser pintada como uma mulher mais ponderada, mais adequada, menos combativa, justamente porque é assim que uma feminista deve se comportar, como uma mulher deve se comportar. Mais adiante, num subcapítulo chamado O Desgaste dos Corpos, ela vai trazer uma discussão que vai se afastar um pouquinho dessa discussão que ela fez até agora no capítulo 2, mas é uma discussão que retoma uma questão que ela tinha levantado no capítulo 1, na parte 1, que é a questão da exploração dos corpos. Ela vai fazer uma discussão longa sobre isso, e uma discussão bastante interessante e necessária, justamente porque ela vai chamar atenção para pontos que geralmente as pessoas não dão muita atenção, que é a questão do descanso, a questão do cuidado com o corpo, a questão de ter tempo livre, de ter tempo para lazer. Então ela vai fazer muito essa discussão no sentido de que o corpo que tem direito ao descanso, que tem direito ao autocuidado, que tem direito a uma nutrição adequada, é necessariamente o corpo da pessoa que tem condição de pagar por isso. Tudo isso precisa de grana para se pagar e tudo isso tem um valor relativamente alto. Todo mundo que tem tempo para lazer, olha só, ter tempo para lazer, ter tempo para descansar, ter tempo para cuidar do próprio corpo, para fazer uma academia, para fazer alguma atividade, ter tempo para se alimentar direito, tudo isso são questões básicas que são negadas para pessoas com menos condição financeira. E especialmente aqui ela vai tratar que as pessoas com menos condição financeira são as pessoas racializadas. Então a pessoa que precisa trabalhar numa casa de família, que seja do outro lado da cidade, numa grande metrópole, ela precisa usar boa parte do seu dia para poder fazer esse processo de ir e vir. Nesse processo, ela vai perdendo tempo da sua vida e tempo que vai reduzindo a sua qualidade de vida e necessariamente vai reduzindo a sua expectativa de vida. Então, quando a gente pensa nisso, quando ela vai tratando disso, ela vai trazer vários exemplos e vai falar bastante sobre isso no sentido de que é preciso que a gente naturalize a luta desses direitos também para pessoas com menos condição financeira. Quando a gente pensa na luta das trabalhadoras, na luta dos trabalhadores, a gente precisa pensar que esse é um ponto que precisa estar em debate. Não é uma bobeira, ou não é uma questão pequena ou uma questão menor ter direito ao cuidado com o próprio corpo, ter direito a cuidar dos próprios filhos, ter direito a ter uma vida digna, porque ter uma vida digna também perpassa pelo direito ao lazer, pelo direito ao descanso, pelo direito ao autocuidado. Para finalizar, o último subcapítulo intitulado Por uma reconexão com a potência de imaginação do feminismo é um texto bastante esperançoso e que permite a gente pensar sobre a possibilidade da construção de um futuro diferente. E ela vai falar sobre a possibilidade de fazer isso a partir de uma reconstrução da nossa história. Então, quando ela fala do resgate de figuras feministas
feministas que foram importantes, de mulheres que estiveram lutando por outras mulheres, mesmo mulheres que não se declaravam feministas, porque não tem a ver com a questão do título ou com a questão da autoclassificação, mesmo essas mulheres que não se declaravam feministas, mas que tiveram uma ação importante na história, é fundamental a gente voltar e falar sobre isso. Justamente porque quando a gente percebe que as mulheres têm uma história, justamente porque quando as mulheres percebem que tem uma história, a gente pode pensar na construção de um novo. Então ela vai dizer que esse é um trabalho de arqueologia bastante moroso e bastante difícil de se fazer, mas que é extremamente necessário para que a gente consiga coletivamente pensar na construção de um futuro diferente. E a construção de um futuro diferente necessariamente implica na valorização de um conhecimento e na valorização de um saber produzido fora de países que têm uma história de dominação e de exploração. Então, a partir do momento que a gente tiver tanto um volume quanto uma constância na produção do conhecimento e na produção de ações de mulheres que venham de países explorados, a gente consegue modificar isso, porque necessariamente essa produção do conhecimento, ela vem de uma forma muito desvinculada à necessidade de perpetuação das relações de poder. Como ela vai mostrar, as feministas europeias querem direitos para si, mas querem que as estruturas de exploração continuem em outros campos. Mas a partir do momento que a gente consegue produzir um conhecimento que seja desvinculado, cada vez mais desvinculado desse conhecimento, a gente consegue mudar um pouquinho o jogo e colocar aí as mulheres do Sul num espaço de produção e no espaço de conhecimento que consiga permitir que essas mulheres olhem para si e olhem para sua própria história de uma maneira um pouco mais transformadora. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza aqui. Eu já deixo o convite para a nossa próxima discussão, que vai ser a tecnologia de gênero da Teresa de Lauretis. Até mais!